Bom dia, turma! Hoje começaremos um novo capítulo, o capítulo 7, o Brasil na atualidade. Passamos aí por alguns governos do Brasil, né? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, esses são os governos democráticos. Depois entramos na ditadura militar, aonde houve aí Castelo Branco, Costa e Silva, General Médici, General Geisel, e agora a gente vai entrar no final aí dessa ditadura, né? O Brasil na atualidade. No Brasil na atualidade, a gente vai ver o último governo da ditadura militar e vamos aí começar a democracia novamente, quer dizer, a chamada Nova República, né? Então, o que temos aqui nessa imagem? Uma manifestação. A gente viu que na ditadura as manifestações desse tipo eram proibidas, né? O AI-5 vai fazer com que o regime seja mais fechado e o exército, né, o governo, não permite manifestações, sujeito aí a prisão, a mortes, a torturas e etc, né? Então, desde aí o período da redemocratização até a atualidade, até o dia de hoje, né, o Brasil passou por muitas transformações. Como assim, né? Vários direitos foram garantidos com a aprovação da Constituição de 1988. A ditadura acaba em 1985. Então, para o Brasil passar por uma democracia, teria que mudar a Constituição, porque a Constituição anterior é uma Constituição ditatorial, né? Então, entretanto, ainda temos um longo caminho de lutas para que esses direitos sejam garantidos na prática, né? Então, até hoje, ainda existe a possibilidade aí de grupos se manifestarem para lutar por seus direitos. Isso ainda não acabou, né? Então, a gente tem aqui uma manifestação em relação ao Dia Internacional da Mulher, a manifestação no dia 8 de março de 2017, né? Na fotografia, a gente percebe isso, né, por causa desse cartaz amarelo aí, mais em destaque, né? Capoeiristas pelo fim da violência contra as mulheres. Parece até uma manifestação atual, né? Até hoje a violência contra as mulheres acontece muito, né? A pergunta número 2 aí, né? Qual a importância de movimentos como esse? A importância de movimentos como esse é chamar a atenção da população, da sociedade, para que certos grupos sociais precisam de direitos, precisam de leis a seu favor, como o exemplo aqui das mulheres. A violência contra a mulher, ela é um problema até os dias de hoje, apesar de ter aí a Lei Maria da Penha, né? Mas ainda é um problema nosso atual. Agora vamos para a página 316. Na página 316 aí, a gente tem o fim da ditadura civil-militar. O fim da ditadura civil-militar, ele vai iniciar aí, né, ainda no penúltimo governo, né, do governo do presidente Geisel. Teve aí o início do processo que vai aí culminar com o fim da ditadura civil-militar. Como assim? Em 1978, né, o ato adicional número 5, ele foi extinguido, ele foi revogado, ele foi suspenso. Então, com a suspensão do AI-5, é suspendido também aquela violência tão grande que havia até então. Aquela perseguição, aquela repressão das pessoas contrárias ao sistema, à ditadura, né? Então, no governo do presidente Geisel, acontece aí o fim do ato institucional número 5, né? Mas ele vai ditar aí, né, uma abertura lenta, gradual e segura. Não é uma abertura à democracia de um dia para o outro. É uma abertura à democracia devagar, lenta, gradual e com segurança. Mas, por outro lado, né, a gente tem aí um governo do Geisel que fecha o Congresso Nacional. Como pode? Se ele abre aí de um lado para uma
o caminho para a democracia e, por outro lado, ele fecha aí o Congresso Nacional, né? E, além do mais, ele vai ampliar o mandato presidencial para 6 anos, que antes era 5 e passou para 6 anos, né? E determinou que parte dos senadores fosse escolhido diretamente pelo presidente, sem voto, sem eleição. Então, existe 2 lados, né? Um lado, ele começa a abertura e, por outro lado, ainda tem alguns atos que mostram que esse governo é de uma ditadura militar, né? Que aonde o presidente fecha o Congresso, o presidente escolhe os senadores, né? Isso aí não demonstra ainda uma abertura total. Mas vamos lá. O último presidente da ditadura militar é o militar João Batista Figueiredo, né? Ele assumiu o governo e aí deu continuidade ao processo de abertura política. Qual é a lei importante que ele vai criar? A lei da anistia. Anistia é o ato do governo que declara impuníveis delitos praticados por motivos políticos ou penais, anulando condenação e suspendendo penas. Anistia é perdão. Então, parte dos crimes políticos dos opositores da ditadura foram anulados, né? Quer dizer, então, se a pessoa cometeu um crime político, se a pessoa saiu do país, está exilado, não pode voltar porque vai ser preso por suas decisões políticas. A lei da anistia vai fazer com que agora as pessoas, quem está preso aí em relação a questões políticas, foi preso em manifestações, cometendo atos contra a política do Brasil. Agora eles são perdoados. Mas, por outro lado, a mesma lei, aqui ó, também deixa militares impunes em relação aos crimes de morte e tortura. Aqueles mesmos homens que torturaram esses presos políticos, eles também serão perdoados, né? Eles não responderão aí pelas mortes e pelas torturas que eles cometeram, né? Então, a lei da anistia, ela vai trazer de volta as pessoas que estão fora do país, porque não podiam estar aqui, porque poderiam ser presas. Ela vai também soltar as pessoas que estão presas por questões políticas e vai também fazer com que esses militares, esses policiais que torturavam também tenham esse perdão, né? Então, com a lei da anistia, muitos brasileiros que estavam exilados do país tiveram permissão para regressar e não estariam mais ameaçados, né? Artistas e estudiosos puderam retornar ao Brasil, fortalecendo os movimentos para a redemocratização. Outra medida também dessa abertura lenta, gradual e segura é a anulação do bipartidarismo. Lá no início da ditadura, o AI2, né, o Ato Institucional número 2, vai criar apenas 2 partidos, o Arena e o MDB. O Arena é o partido da ditadura, dos generais do exército, e o MDB é aquela oposição comportada. Há um único partido contrário aí ao partido do governo, mas que eles são comportados. Então, isso vai ter aí uma continuidade durante toda a ditadura. E é no último governo de Figueiredo que vai haver aí a anulação do bipartidarismo, permitindo a legalização e a criação de outros partidos. Com isso, novas lideranças em defesa do fim da ditadura começam a ganhar espaço no cenário político nacional. Percebe-se, né? A abertura ela vai ser devagar e cada vez mais vai agregar pessoas contrárias a essa ditadura que está perdendo forças, né? Para chegar aí o momento da redemocratização definitiva. Na página 317, a gente tem aí as greves e as diretas já. As greves era proibido no momento que o AI-5 estava em vigor. Agora que não há mais o AI-5, ele foi aí anulado e a gente tem aí uma abertura política, as greves começam a surgir aí no cenário brasileiro, né? O que é greves? O que são as greves? As greves são grupos de funcionários de certas empresas que param de trabalhar para reivindicar melhores condições
de trabalho, melhores salários, garantias no emprego e etc., né? Então, na época da abertura política, ocorreram muitas greves de trabalhadores, principalmente em São Paulo, ali na região do ABC Paulista, onde existe aí várias indústrias montadoras de carro, né? Várias indústrias metalúrgicas. E um dos líder operário desse movimento é aí Luiz Inácio da Silva, mais conhecido aí como Lula. Ele vai liderar essas greves neste momento da história do Brasil, né? E vai reivindicar aí maiores salários, lutas para ampliar, garantir aí o emprego, o pagamento de comissões e maior liberdade democrática. É nesse momento que ele vai liderar aí uma das maiores greves de toda a história e vai ficar famoso aí, né? Vai virar um líder sindical. E a partir daí eu acho que vocês já sabem a história, né? Mas para vocês terem uma ideia, aproximadamente 3,2 milhões de trabalhadores realizaram paralisações no país, aí, incentivando a mobilização popular em busca da democracia, né? Agora, o que foi as diretas já? A gente já está vendo. Diretas já é para votar, população votar no presidente da República, né? Diretas já é já ter aí a votação direta para presidente da República. Essas ideias começam aí no início de 1980, essas manifestações por direito ao voto direto para a escolha do presidente. Isso é diretas já, né? A população queria votar para presidente da República, visto que já não votava desde 1961. Estamos aí em 1980, né? Nessa década aí de 83, 84, 85. Então, a população queria votar para presidente. Então, começou aí o movimento diretas já. Isso aconteceu em todo o Brasil. A gente tem aqui uma manifestação, olha quantas pessoas, né? Nesse comício de campanha da Direta Já na cidade de São Paulo, isso em 1984. O que eles queriam com isso, né? Eles queriam pressionar o Congresso Nacional para aprovar a emenda das diretas já. Havia uma emenda à Constituição que antes os presidentes militares eles eram escolhidos, né, internamente, era uma votação indireta, não havia participação popular, e agora eles queriam uma emenda à Constituição para quê? Para que houvesse eleições diretas para presidente. Isso que é muito importante. Mas, infelizmente, né, ao votarem a medida, não houve um número suficiente de políticos para sua aprovação. Infelizmente. Então, o próximo presidente não será militar. O próximo presidente será aí um governo civil. O Figueiredo foi o último governo aí da ditadura militar. Então, o próximo presidente seria um governo democrático, um presidente civil. Só que a população queria votar para isso, queria escolher o seu presidente. Só que essa emenda não foi aprovada. Então, as eleições diretas não ocorreram. Ocorreram eleições indiretas. O Congresso escolheu o novo presidente do Brasil. E quem foi eleito, né? Eleito indiretamente pelo Congresso em 1985. Aqui o último, né? Último parágrafozinho aqui. Foi o político civil, um presidente civil, não tem nada a ver com os militares, Tancredo Neves, né? Fato que marcou o fim da ditadura civil-militar no Brasil. Então, a ditadura termina em 1985, mas com um presidente civil, mas que não foi eleito aí pela população. Foi eleito indiretamente porque o movimento Direta Já não foi aprovado pelo Congresso, né? Então, essa foi a abertura política, terminando aí a ditadura militar, né? Página 318 agora. Na página 318, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade. O que é essa comissão, né? Mesmo com o fim da ditadura, muitas famílias não obtiveram justiça quanto aos seus familiares perseguidos, torturados ou desaparecidos durante o regime. Muitos casos de desrespeito aos direitos humanos foram cometidos na época da ditadura, e a maioria desses fatos não foi esclarecida à população. Então,
Para resolver essa questão, foi criada em 2011 a Comissão da Verdade, né? Ela foi formada por pessoas de várias áreas, advogados, historiadores, psicólogos e cientistas políticos. Qual o objetivo desses grupos, né? Investigar e trazer à tona as violações de direitos humanos cometidos no momento da ditadura, né, de 46 a 88, por meio de entrevistas, depoimentos, análise de documentos, testemunhas, etc., né? Em 2014, após coletar aí muitos depoimentos, foi feito aí um relatório final, mas muitos casos não foram encontrados registros escritos. É claro, né? Os militares faziam, torturavam, desapareciam com a pessoa, mas não tinha nenhum documento. Olha, essa pessoa foi morta por tortura. Isso nunca que os militares iriam colocar isso em registros, né? Então, como é que que eles definiram esse grupo aí, né? Foram investigados e confirmados 434 casos de mortes e desaparecimento de pessoas vítimas da ditadura, né? Em grande parte, as violações de direitos humanos que ocorreram no período da ditadura foram empreendidas por meio de decisões vindas do Estado. Devem-se incentivar nas universidades pesquisas sobre o tema da ditadura, com o objetivo de trazer à tona aspectos ainda desconhecidos do regime. É fundamental que a memória da ditadura não seja esquecida, e sim constantemente relembrada pela população para que as violações de direitos humanos não ocorram e para que a democracia seja valorizada, né? Então, todo povo tem que conhecer a sua história. E essa comissão aí, ela foi formulada para isso, para mostrar realmente o que aconteceu aí durante a ditadura militar, né? Para que a população tenha consciência, para que isso não ocorra e não aconteça de novo aí na sociedade brasileira, né? Então é importante a gente conhecer a nossa história para que não se repita ou para que a população não apoie atos parecidos novamente. Isso é importantíssimo, porque se a gente não tem conhecimento, se a gente não conhece a nossa história, a gente pode até apoiar pessoas, grupos que fazem esse tipo de atrocidade sem ter conhecimento exato do que seja, né? Então, um povo tem que conhecer o seu passado. Para quê, né? A partir dessas histórias, desses conhecimentos. Para quê? Para não repeti-las. A gente vê muito atualmente falar sobre o fascismo. Eu sou fascista, eu sou comunista. Mas o que é isso? A gente tem que saber para se posicionar exatamente, direito, né, a partir das nossas convicções. Por isso que é importante um povo conhecer a sua história, para não repeti-las. E ver no passado qual foi a importância do fascismo, qual foi a importância do comunismo, quais as partes positivas e quais as partes negativas. E ter um posicionamento correto, ou de acordo com a sua consciência. Não um posicionamento que vai, todo mundo está fazendo isso, também vou fazer. Não vamos atrás de outro, vamos atrás da nossa opinião, né? Isso é muito importante. Por isso que conhecer a ditadura brasileira é importante, porque atualmente muitos estão a favor da volta do AI-5. Muitas manifestações temos aí, o AI-5 novamente, a volta do AI-5. Mas o que é o AI-5, né? É o fechamento do Congresso, é um presidente governando de acordo com o que ele quer, sem leis, sem Constituição, sem Congresso e sem justiça, né? Justiça federal, que eu digo. Então, é muito perigoso isso, a gente ir atrás do que se ouve falar. A gente tem que ter o conhecimento para poder aí ter uma posição correta e consciente do que pode vir a acontecer, justamente para não se repetir esses erros do passado, né? Vemos aqui aí muitos casos de desaparecimentos, 434 casos de desaparecimento, de mortes de vítimas, pessoas que poderiam até ser inocentes, porque o AI-5 não dava liberdade, não tinha habeas corpus, né? A pessoa não era julgada pelos seus crimes, né? Então, e isso é questão política. Então a gente tem que saber muito o caminho que a gente vai se posicionar aí na vida, né? Porque vocês daqui a pouco crescerão, votarão e ter um voto consciente aí, porque quem está lá é que guia aí os rumos da nossa história, do nosso país, né? Então, até a próxima aula.